Senhoras e senhores, a graça e paz, meu nome é André Gonçalves, sou professor da Sala de Jovens da Igreja Metodista em Colatina e eu estou aqui para compartilhar com você um pouquinho daquilo que a gente tem estudado, beleza? Esse é o nosso primeiro review. O tema da aula de hoje é a maior conquista do mundo. Os textos básicos são Provérbios 16:32b, Mateus 16:26 e Eclesiastes 12:1. Eu tô olhando para cima por causa do esboço, beleza? Você já notou que a nossa geração ela tem certeza de tudo? Você já notou que a nossa geração não tem desconfiança de nada? A gente sabe em quem votar, a gente sabe os nossos sonhos, a gente sabe para onde a gente quer ir. Pura mentira, né não? A banda Resgate, ela tem uma música do novo disco que vai falar o seguinte: mas a gente sempre tem certeza e a razão come na nossa mesa. Bom, a nossa geração é marcada por achismos. A gente tem muita informação, mas dificilmente a gente consegue ajuntar, compilar essas informações em forma de sabedoria. Uma dessas questões é colocada pelo autor de Provérbios 16, na altura do versículo 32, que diz exatamente o seguinte: melhor é o longânimo, ou seja, o paciente. A parte B do versículo diz o seguinte: e o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Existem outras versões que vão dizer o seguinte: maior é aquele que controla as suas emoções do que o que conquista uma cidade. Outras versões vão dizer que maior é aquele que domina seus ímpetos, domina a si mesmo, do que o que tem a pretensão de conquistar uma cidade. Você já tentou ganhar o mundo inteiro? Você já teve a pretensa ideia de dominar a cidade? Sabe, eu vim de uma geração que ouvia essas pregações e isso incendiava mesmo o nosso coração. A nossa cidade vai ser de Jesus. Vai ser de Jesus, vai ser de Jesus, aleluia! Isso é maravilhoso, só que a sabedoria do provérbio nos dá uma outra visão da vida e parece que a gente se aprofunda em entender um pouquinho mais. Vamos destrinchar isso? Se liga e vem comigo que tem muita coisa pra gente ver, hein? Bom, a Bíblia é cheia de sabedoria. Os livros de Provérbios e Eclesiastes, ambos de maior conhecimento cultural e popular pelos provérbios de Salomão, eles são pratos cheios para tirar qualquer asa das costas dos jovens, que fazem eles enxergarem a vida além do que de fato a realidade nos dá margem para enxergar e devolver seus pés na aridez da vida real. Bom, se você não está querendo conhecer a vida como de fato é, melhor você não ler o livro de Provérbios. Alguns comentaristas, como o pastor Sacha, que deu uma entrevista para o Voltemos ao Evangelho, dizem que o real objetivo desses livros é fazer com que o jovem ele descubra a vida real. Tanto que do capítulo 1 até o 9º capítulo de Provérbios é um tom de pai. É como se um pai tivesse escrevendo experiências da sua vida em forma de pequenos sermões, né? Para que o seu filho ou a geração que viesse depois dele evitasse cair nos mesmos enlaces, nos mesmos erros. O que eu quero trabalhar nessa aula, ou melhor dizendo, o que eu trabalhei nessa aula na minha igreja, na sala da escola dominical, na classe de jovens, qual é a maior conquista do mundo? Será que o que Deus quer de nós mesmos é a conquista da cidade? Será que Deus quer mesmo de nós a priori que a gente ganhe o mundo? A gente vai atrás da universalidade do evangelho, no sentido de que um evangelho precisa correr o mundo inteiro e a gente vai em busca do mundo inteiro. Bom, vamos entender isso de uma forma mais prática? Simbora! Jesus, em Mateus 16:24, quando Jesus está falando a respeito do custo do discipulado, aquele famoso texto que ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O texto segue na altura do versículo 26, dizendo o seguinte, presta atenção: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Bom, ele está falando justamente da prioridade das demandas. Eu, como já usei esse nome demanda numa outra aula, eu vou usar um nome diferente. Eu vou usar a prioridade das nossas causas. Dá para entender? Olha, repara no paralelo entre o texto de Provérbios 16:32 e o paralelo entre o texto de Mateus 16:26. O autor do provérbio vai dizer que maior é aquele que controla os seus ímpetos do que o que conquista uma cidade. Deu para entender? Jesus vai dizer que em prol de ganhar o mundo, é possível que nós percamos a nossa
alma. Eu queria abordar, e esse é o meu primeiro argumento da aula de hoje, causa externa e causa interna. Causa externa seria tudo aquilo que está fora de você, que está extra sua vida, que não estivesse compreendido nas paredes do teu coração. Causa interna, pelo contrário, seria tudo aquilo que está dentro de você, dentro do teu ser, dentro daquilo que Deus te fez. Então eu queria que a gente traçasse esse paralelo. Provérbios 16:32 vai dizer que maior é aquele que conquista a si mesmo do que uma cidade. Ou seja, prioridade na sabedoria bíblica é aquele que resolve as suas causas internas antes de buscar resolver suas causas externas. Perceba que a sabedoria do livro de Provérbios não negligencia a conquista da cidade. Ele vai dizer que maior, ou seja, tem maior valor, mais sabedoria, aquele que primeiro resolve suas causas internas. Fazendo um paralelo com aquilo que Jesus está dizendo em Mateus 16, parece que é possível que a gente se perca de nós mesmos obedecendo uma missão legítima. Você quer ver como é que isso se aplica? Você conhece a vida de Davi? Eu espero que sim. Você pode ler a vida de Davi em alguns livros anteriores, como 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tá? Mas, por exemplo, para você que conhece em linhas gerais a vida de Davi, Davi sempre priorizou o seu relacionamento com Deus. Você vê os salmos que foram escritos por Davi nas experiências que ele tinha no manejo de ovelhas, sendo menor da casa de seu pai, as suas percepções sobre o mundo, os seus cânticos a Deus. É coisa maravilhosa, é sensacional. Mas algo aconteceu no meio do caminho, provavelmente depois do enfrentamento de Saul e depois de todas as suas crises entre matar, não matar, fugir, não fugir de Saul, até ele entrar e de fato assumir o trono de Israel no período unificado do reino, né, depois da morte de Saul. Parece que o coração dele se encontrou com uma área nebulosa, vamos dizer assim. Parece que é uma fase da vida de Davi que seu coração enveredou por uns caminhos diferentes. Parece que ele inverteu a ordem das prioridades. Antes, as causas internas dele eram mais importantes do que as externas. Afinal de contas, os seus salmos falam muito do seu coração devoto ao Senhor. Mas presta atenção, a missão de Davi com Israel, de conquista, de unificação do reino, era muito clara e ele era muito eficiente naquilo que ele fazia. Mas a despeito, meu amado, de Davi ser um homem muito eficiente naquilo que ele fazia, ele era um homem que tinha sérios problemas na resolução de demandas internas. E é aqui que eu queria fazer um adendo à primeira argumentação. Presta muita atenção nisso. É possível que eu e você sejamos altamente eficazes na missão e altamente ineficazes na conquista de nós mesmos. É possível que eu e você estejamos subindo eficientemente na escada da missão, seja ela qual for a missão da nossa vida, de forma externa, que é muito importante, que é legítima, que é valorosa. Pode ser uma carreira profissional, pode ser resoluções externas, como projetos, a missão mesmo da igreja no sentido funcional, organizacional dos ministérios, a própria ideia de desenvolvimento de talento, de dom, dentro e fora da igreja. Pode ser que a gente esteja subindo essa escadaria numa eficiência maravilhosa e grande, mas é possível que a gente tenha colocado essa escada na parede errada. Você já imaginou se Davi estivesse fugindo da resolução das suas causas internas, enchendo a sua agenda de causas externas? Na teoria, a gente só com um estudo um pouco mais profundo do caso de Davi, mas na prática isso poderia ser resolvido ou poderia ser elucidado tendo em vista que ele era um bom gestor, ele era um bom rei, conhecido e famoso até hoje em Israel, mas ele era um péssimo pai. Você, conhecendo a história de Davi, você vai ver quantas ausências de dentro da sua casa. Parecia assim que Davi, numa altura do campeonato, ele tinha se perdido. E aí eu faço a pergunta em que entra aí o final da minha argumentação. Será que eu e você não estamos entendendo o chamado do ID num sentido pejorativo, em que a gente vai negligenciar as nossas causas e resolução das nossas causas internas, a ponto da gente ir para a missão mal resolvido, ir para as causas da vida mal resolvido, ir para encher a nossa agenda de coisas que parecem nos fazer importantes, a ponto da gente esquecer que a gente tem tanta coisa mal resolvida dentro da gente e a gente tenta ganhar o mundo inteiro e no final das contas a gente acaba se perdendo.
Se a alma é o conjunto de sentimentos, emoções e o nosso histórico de vida, perder a alma significa também, além do lado transcendente de perder o fio da meada, perder o rumo da eternidade, que é de fato o sentido literal do texto de Mateus 16, 26, é possível que a gente, como cristãos, a gente perca quem a gente é. Minha segunda argumentativa está em torno da frase seguinte: é possível que, em busca de resolver causas externas legítimas, a gente esteja negligenciando causas internas inevitáveis. Pensa comigo, por que será que a gente está com a agenda cheia de compromisso com os outros e praticamente vazia de compromisso conosco mesmo? No sentido de que, aparentemente, a busca por resoluções externas é uma busca por sentido pessoal na visão, na perspectiva que os outros têm de nós. O jovem, geralmente, principalmente que já passou dos 20 anos, 22 anos, que começa a assumir algumas responsabilidades, principalmente às vezes dentro da igreja, você vê os jovens pegando muita coisa para fazer, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Você vai ver a vida, vai conversar com a pessoa, tá com a vida embananada. Eu mesmo sou um desses caras que logo no início, quando eu tive uma experiência com Jesus, eu fui pegando coisa, eu só fui descobrir mais tarde que a minha vida estava toda lascada ainda, eu precisava resolver, pendurar muita coisa e deixar Deus agir. Parece que a razão das causas externas nos serem mais atraentes seja a nossa busca por significado. Parece que a aprovação dos outros, os outros enxergaram e falaram assim: nossa, mas fulano é tão aplicado, fulano faz tanta coisa. Parece que a gente está atrás disso, de aprovação. Sendo que a sabedoria do livro de Provérbios vai nos ensinar, paralelo ao que Jesus nos ensina no custo do discipulado em Mateus 16, que a gente precisa olhar um pouco mais para aquilo que o nosso coração precisa resolver. A questão aqui toda está lidando entre o equilíbrio das nossas causas. Perceba que o problema não é você ter causas externas, resoluções de demandas externas, de forma nenhuma. Mas você e eu, meu amado, nós precisamos dar atenção às causas do nosso coração, quem nós somos no coração de Deus, sentimentos que precisam ser tratados, vícios que precisam ser vencidos, predisposições dos nossos corações que precisam ser amadurecidas. Existem coisas que a gente precisa trabalhar. Bom, eu queria começar as aplicações baseado num artigo que foi publicado pelo Voltemos ao Evangelho, falando sobre a prioridade do amor a Deus. O livro de Deuteronômio, ele vai dizer a respeito do primeiro mandamento, E Jesus também vai reproduzir esse primeiro mandamento dos escritos evangelísticos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Bom, esse artigo vai propor que se a gente não amar a Deus sobre todas as coisas, no sentido de colocar a Deus como prioridade, causa do nosso coração, a gente vai colocar algo no lugar. A tradução disso seria idolatria, mas o sentido prático ele é um pouco mais forte. Esse artigo vai dizer que é pesado demais, é penoso demais para as causas externas, as nossas causas externas, serem amadas como Deus. Que as nossas expectativas a respeito das nossas resoluções, das resoluções do nosso coração para com Deus são enormes. E é por isso que às vezes projetos como filhos, família, profissão, busca por inteligência, desenvolvimento de dons, carreira profissional, às vezes eles são sufocados pelas nossas demandas do coração. É por isso que às vezes eu e você ficamos pulando de carreira em carreira, de relacionamento em relacionamento. Você está buscando, você sabe o que eu e você estamos buscando? O que só Deus pode dar. É por isso que você e eu pesamos relacionamentos, pesamos carreira. Por quê? Porque essa demanda é uma demanda do coração, não é uma demanda externa. Não adianta você resolver de outra forma. Então a primeira saída aqui, a aplicação que eu queria passar para você é: o segredo está em estabilizar o coração. Esse estabilizar do coração só é através de amar a Deus sobre todas as coisas. Parece simples demais, né? Mas não é simples não. Vamos para a nossa segunda aplicação. A segunda aplicação é: você é a sua principal missão. Perceba que eu não disse que você é a sua única missão. Eu disse que você é a sua principal missão. Perceba que as suas demais missões, as suas demais causas, as suas demais demandas, elas vão estar
algemadas na resolução do seu coração. Você bem resolvido em relação a quem você é. Eu não estou falando bem resolvido no sentido de psicologia, não falando mal da psicologia de forma nenhuma, mas eu estou falando no lado do teu coração, quem você é em Deus, quem o Senhor diz que você é, as coisas que existem dentro de você que precisam ser estabilizadas. A resolução disso dará aval para que você possa ir para a missão de uma forma mais legítima, ok? Primeiro as suas demandas, primeiro o controle dos seus ímpetos, das suas emoções, de si mesmo, depois a conquista do mundo. Calvino vai dizer no início das Institutas que para a gente conhecer a nós mesmos o melhor caminho é conhecendo quem nos fez, é conhecendo o nosso Criador. A terceira aplicação, e essa aí é bucha, né? Para você que gosta de um pai que açoita o filho que ama, ele corrige mesmo. A terceira é: pare de fugir de resolver situações importantes em prol de servir ao reino e à igreja. Tem muita gente que está se escondendo num banco de uma igreja. Tem muita gente que está se escondendo atrás de ministérios de linha de frente. Tem muita gente que está se escondendo atrás de responsabilidades eclesiásticas. Você e eu temos coisas para serem resolvidas. E essas demandas interiores, essas causas interiores, elas podem ser a chave de grandes libertações. Às vezes a gente está atrás de curas miraculosas e de libertações miraculosas. E é verdade, isso acontece. O Senhor é o mesmo, Ele faz ainda. Mas existem certas coisas que Deus deu ao processo, ao curso da vida. E às vezes é bom a gente olhar para os textos bíblicos e enxergar aquilo que no decorrer da história Deus vem fazendo. Bom, vou ficando por aqui. Esse é um pouquinho daquilo que a gente compartilhou. Lógico que tem muito mais, a gente comentou, a gente foi colocando outros exemplos, mas esse aqui é um pouquinho daquilo que nós falamos. Eu espero sinceramente que na limitação desse contato de uma tela de celular, tela de computador, eu tenha conseguido transmitir alguma coisa para você. Se você gostou, se te abençoou, eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários. Não no sentido de fazer propaganda desse trabalho, porque é a Bíblia que está sendo pregada. Ela vem sendo falada há mais de 2000 anos. Mas é no sentido da gente saber se esse trabalho tem te alcançado. Porque se está te alcançando, a gente vai continuar. Beleza? É um forte abraço e que Deus nos abençoe. Se você tiver a oportunidade de ir na nossa aula presencial, vai ser top. Beleza? Tamo junto, graça e paz. Senhoras e senhores!